Fala aí, pessoal, tá começando mais um podcast, tá chegando. E aqui, esse eu acho que é um dos podcasts aí mais aguardados de Carangola e região. Você que tá querendo casar, e quem casa, quer casa, né, Sivan? Com certeza, né? Então, hoje eu tô recebendo aqui, ó, Sivan, meu celular desligou na hora. Sivan Souza, ele é especialista em financiamento imobiliário pela Caixa, advogado, corretor, então tudo numa coisa só aí. Então, Sivan, vou pedir para você se apresentar para a gente aí e já falar como é que sua história começou aí para a gente, para os nossos telespectadores e ouvintes. Tudo bem, Rodrigo? Beleza? Tudo na paz, graças a Deus. Eu sou Sivan Souza, correspondente bancário da Caixa. Uhum. A gente já trabalha aí aproximadamente uns 10 anos. 10 anos como correspondente da Caixa. Correspondente bancário da Caixa, advogado, corretor. Estamos aí para esclarecer as dúvidas aí do... Você falou que você trabalha de corretor da Caixa. Mas assim, não tem nada a ver com a Caixa Econômica mesmo, né? Você não é funcionário da Caixa. Essa é uma dúvida que eu tenho, que às vezes eu vejo, sei lá, na praça, com aquela cabaninha lá, fazendo financiamento. Não tem nada a ver, você não é funcionário da Caixa, né? Isso, exatamente. Nós somos uma empresa que presta serviço para a Caixa, mas nós levamos o nome da Caixa, então a gente tem uma responsabilidade sobre o nome da empresa. Entendi. Nós somos como se fosse uma franquia, né? Entendi, Então, uma franquia da Caixa. Uma franquia da Caixa, nós prestamos serviço, levamos o nome da Caixa. Então, existe aquelas regras, né, que toda franquia tem, né, que tem que levar o nome ali como se fosse a própria empresa. Entendi. Nós fazemos atendimento como se fosse a própria empresa da Caixa. E como é que isso começou assim na sua vida? Eu vejo, para mim, você era funcionário da Caixa, mas aqui a gente estava conversando já aqui em off antes do podcast começar. E de onde surgiu esse negócio de trabalhar com financiamento da Caixa? Você aprendeu a mexer com isso aonde? Então, como a visão, né, igual eu sempre acompanhei a sua trajetória e a minha também, empreendedora, de ver as coisas e tentar, né, tirar alguma coisa para a nossa vida daquilo ali. Numa época que eu era estudante, comecei a fazer um cursinho para passar nessas provas de Caixa, Banco do Brasil. Sim, trabalhar em banco. Isso, para trabalhar em banco. Até meu irmão estudou com o Rômulo, que trabalha na Caixa hoje. Ele estava fazendo esse curso, me falou, eu tive interesse, falei assim, vê se tem como eu fazer esse cursinho lá com vocês lá e tal. Ele viu a oportunidade lá, falou que podia estar indo, fui. E aí comecei a estudar lá para fazer o concurso da Caixa Econômica. Você já tinha formação em Direito? Você já era não tinha. Isso aí a gente foi agregando aí com o tempo aí, entendi. depois da parte da Caixa. E ali eu conheci o Rômulo e as matérias. E uma das matérias para o concurso da Caixa Econômica foi falado sobre o serviço do correspondente bancário. Financiamento. O serviço que era prestado ali, como que funcionava. E na época eu tinha uma lanchonete lá na Porcelana. Certo. E ali eu vi uma possibilidade de estar agregando essa modalidade na minha lanchonete. Sim, porque precisava de ter um comércio para você estar aderindo ao serviço da Caixa. Você precisava ter um ponto. Precisava de ter um ponto, uma referência, um atendimento, um comércio. E aí eu conversei com o Rômulo na época. Aí ele falou assim, não, você vai dar certo, sim. O Rômulo sempre positivo, né? Aí eu fui correndo atrás. Conversei com ele conversou na Caixa. E aí também teve uma relação muito boa com o André, que hoje é gerente geral da agência de Espera Feliz, que eu também conhecia ele. A gente fez um cursinho da Wizard na época, um tempinho atrás. E ele me conhecia, a gente se dava muito bem, e ele deu uma força muito grande na época, porque a gente tinha uma barreira para entrar, né, para prestar esse serviço para a Caixa. Certo. Não era tão simples assim. Até então não tinha esse tipo de trabalho que você fazia aqui em Carangola. Então, na verdade já existia. Só que de um tempo para cá que se fortaleceu esse tipo de serviço. Porque que você faz, você tinha que ir na Caixa antes. Sim. Praticamente os financiamentos, a maioria era feito dentro da Caixa. Certo. Existia alguns correspondentes, muito poucos, mas não era assim tão profundo esse trabalho, não era feito esse trabalho dessa forma que é feito hoje. E a maioria dos correspondentes entrava mais naquela parte de pagamento de contas, recebimento de contas, que tinha os pontinhos
que recebia a conta. Na verdade, o primeiro start que eu tive era para colocar na lanchonete para receber essas contas no meu conto. Conta de água, conta de luz, tudo que a Caixa fazia, o trabalho que a Caixa fazia. Isso aí. Para desafogar um pouco as filas dos bancos. Exatamente. E tudo mais, né? Que traz um público para a lanchonete e agrega o valor. Justamente. E aí a gente começou ali e dali foi aprimorando, e a gente passou a mexer com essa parte de financiamento e as coisas foram funcionando. Depois eu trabalhei numa agência de veículos, né? Eu lembro de você. Numa agência de veículos. E aí eu fazia as duas funções, trabalhava na agência de veículos e trabalhava para a Caixa. Legal. Então sempre fazendo assim, você aprendeu nunca fazendo uma coisa só, né? Sempre fazendo mais coisas ao mesmo tempo, correndo atrás, como eu sempre falo. Deus abre as portas, mas se a gente ficar de braço cruzado, não funciona, né? Não vai para frente. Com certeza. E ali a gente foi aprimorando. Só que em um determinado momento eu nem me sentia tão confortável, porque eu via que o atendimento não ficava da forma devida. Porque quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, quando você não tem foco no que você faz, geralmente às vezes não fica bem feito. Acaba deixando a desejar. Você deixa a desejar. Então, às vezes, não é nem uma culpa sua, mas é uma consequência de ter que fazer outras coisas. Certo. E, na época, uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um amigo conhecido, o Carlos Henrique, que trabalhava com venda de imóveis na época, e me fez o convite, falou assim, vamos ampliar esse negócio, vamos alugar um ponto mais no centro, mais de fácil acesso. E vamos Ele já mexia com isso? Ele trabalhava com venda de imóveis. Entendi. E eu com financiamento, só que, igual eu te falei, fazia venda de carro, fazia financiamento, misturava tudo e fazia metade de nenhum, ficava bem feito. Para mim, ele tinha parado de fazer uma coisa e queria fazer só isso. Não, eu já fazia, e aí aquela ideia foi amadurecendo, aí a gente encontrou um ponto muito bacana, né, no centro de Carangola, e viemos de coragem, cara e coragem, né, como fala, e estabelecemos um ponto ali, e dali para frente eu já, assim, no primeiro mês, eu saí de férias do meu trabalho lá da agência de veículos, e já, assim, saí de portas abertas, também muito bem relacionado com o rapaz que eu trabalhava lá na época. Vocês montaram com uma sociedade? Aí montamos a sociedade no correspondente da Caixa. Certo. Só que a sociedade ela nunca foi feita sociedade da Caixa. Foi feita a sociedade da seguinte forma. Eu, Sivan Souza, Caixa, Carlos Henrique, imóveis. Ele vendia imóvel e eu fazia financiamento. Entendi. Então era uma... Isso. A nossa sociedade era uma sociedade de ponto. Porque a gente estava no mesmo local, só que o meu serviço era sempre foi um, e o dele outro. Despesa, né? E a gente dividia só a despesa. Nossa sociedade sempre foi dessa forma aí. Entendi. E aí, isso uns 5 anos atrás, mais ou menos. Certo. Né? Então, a gente tem uns 10 anos que a gente trabalha com financiamento. De uns 5 anos para cá, a gente deu esse foco, deu esse up. No primeiro mês que eu saí da agência de carga, era para sair de férias, eu já conversei com o Juninho na época, que era o rapaz que eu trabalhava lá. Já falei com ele que eu já ia me dedicar mais aqui, que era uma proposta legal que eu queria para mim, para minha vida. Certo. E foi meio que um tiro no escuro, né? Porque a despesa é certa, mas o lucro é incerto. Justamente, a gente sempre fica com aquele pé atrás, né? Sempre confiando que as coisas vão dar certo, mas sempre com aquele pezinho atrás, sim. né? A gente trabalha com a realidade também das coisas. E hoje você tá... É porque tá desligando toda hora. E hoje você tá com essa sociedade com ele ainda? Ele continua trabalhando com você? Não. Aí, quando passado uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, mais ou menos, ele teve uma proposta de trabalho para ir para Rio das Ostras, para aquele lado da região dos lagos ali. E a parte dele, segundo ele, não estava tão legal e tal. Aí ele falou assim, Sivan, eu vou ir. Se você quiser ficar aí, você vai ficar, eu vou ir. Falei assim, não, Carlos, isso é melhor para você, pode seguir. Deu outro medo, né? Porque a gente dividia despesa. Então, dali para frente, era eu sozinho. E aí eu falei assim, não, beleza, né? Desejei boa sorte para ele. E ali, mais uma visão, assim, igual eu te falei, de empreendedor. Sim. Que como ele saiu da parte de imóveis, aí eu fiz um curso... na parte dele. Na parte dele. Que eu falei assim, eu não vou
eu não vou deixar cair essa parte do nosso serviço. Já eu vou agregar a minha né? parte. Um pouco conhecidos. Sim, sim. Aí eu fiz o curso de corretor, aí, né, legalizei a nossa documentação toda, e aí fiquei sozinho, e hoje a gente tem uma equipe, né, que trabalha com a gente lá. E tem um certificado, para ser corretor? Sim, sim. Tanto da Caixa, né, que pulei uma parte, eu não falei. Da Caixa a gente fez prova na época, fiz uma prova... Não sabia que tinha isso, não. Tem. É mesmo? Você além de ter que ter um vínculo com a agência, você tem que ter certificações bancárias, né? Então, eu fiz uma prova uma vez em Campos. Na verdade, a gente tem que renovar sempre. Entendi. Então, eu fiz na época... Então, é tipo como se fosse uma habilitação mesmo, né? Sim, você tem que se habilitar. Eu fiz uma vez em Campos e outra em BH. São várias certificações para cada setor que você atua. Então, se você atua no setor de habitação, você tem que ter uma certificação. Se você faz um consignado, um empréstimo consignado, você tem que ter outra certificação. Abertura de conta, cartão, tudo isso a gente trabalha lá e tem várias certificações. Aí eu fiz o curso de corretor, né? Aí me especializei e hoje aí a gente trabalha nessa parte. Durante essa época eu também já fazia o curso de Direito. Ah, você já fez intercalando. Eu fazia, tipo assim, 1001 coisas ao mesmo tempo. E sabia que uma hora ia acabar... Graças a Deus eu formei em todas elas, né? Uma coisa aí eu fui fazendo, aí no final do ano passado, eu já formei fazendo a prova do OAB, mas Deus abençoou de uma forma tão grande que eu precisava de dar um descanso da minha mente, né? Fazendo esse tanto de curso, mexendo com obra, casamento, tudo junto ao mesmo tempo. Casamento né, a gente já vai falar mais um pouco aí pra frente aí. E vai ver como que é, todos que estão vendo, devem estar passando por esse momento, em alguma parte desse momento. Mas Deus abençoou de uma forma tão grande que eu já fui passando nas provas que eu precisei. E hoje a gente está aí. A gente trabalha com uma equipe bem bacana lá. Você tem funcionários lá, Temos lá. Somos 4 hoje lá. É mesmo? Somos 4. Então o negócio a gente tem uma função meio que social. Eu falo que é uma função social, né, de recebimento de conta, porque tira o fluxo um pouco das loterias, né? Porque às vezes grandes filas. Então a gente tem um desafogo dessa parte ali no centro ali, né? Porque o centro ali é bem movimentado nessa parte. Os bancos também, às vezes você pegar fila em banco, muito tempo. Então a gente tem um atendimento mais rápido ali, de caixa rápido. Então a gente tem esse atendimento. E aí a gente tem o correspondente, que é a nossa especialidade, que a gente faz outros serviços. Aí, cartão de crédito, abertura de conta caixa, faz tudo cheque ali. Especial, empréstimo consignado para aposentado, servidor público. É porque geralmente a gente conhece mais essa modalidade, né? Porque é a nossa especialidade. Então a gente faz tudo isso na comodidade de o cliente não ter que pegar uma fila. Legal. Porque é o diferencial do correspondente. E aonde que está localizado o seu empreendimento hoje? Então, o nosso escritório é na Praça Central de Carangola, ali na Praça da Matriz, né? Praça Coronel Maximiliano, número 6. Entre as farmácias em Vida e Palmeiras, ali perto do Correio, para cá do Correio um pouquinho, tem um pontozinho ali. Às vezes a pessoa pode assustar que tem fila, mas fila é para pagamento de conta. Então, se você precisa de um atendimento para financiamento habitacional, para outro serviço, só você tá mandando uma mensagem, marcando um horário, ou tá indo ali, a gente dá um jeitinho de atender sem ter fila. Uma pergunta do nosso querido amigo aqui, que acabou de casar e está querendo saber agora, provavelmente vai querer adquirir uma casa agora, quais os tipos de financiamento, quais os tipos de modalidade que a Caixa oferece. Eu acho que a gente já podia começar a entrar nisso aí, né? Bom, vamos falar, né, do que o povo está querendo ouvir, né? O povo está querendo ouvir aí de modalidades de financiamento, né? O que a Caixa financia hoje? Então, o nosso ramo principal aqui em Carangola é financiamento de construção ou imóvel pronto, que são os mais tradicionais. Certo. Como eu sempre falo, em Carangola, às vezes os valores dos imóveis são um pouco acima do mercado, salgados. Às vezes um pouco de difícil acesso. Então, a modalidade que a gente mais faz hoje em Carangola é a modalidade de aquisição de lote e construção. Entendi. Porque a pessoa pega um lote, tem vários loteamentos em Carangola que oferece vários preços, né? E a pessoa faz a obra de acordo com o que cabe no bolso. E às vezes faz uma obra menor, depois acrescenta da forma que quer, mas já faz do jeitinho que quer. E tem a modalidade do pronto também, que a pessoa, não quero mexer com obra, tem essa opção também. Comprar casa pronta. Sim. A Caixa financia só, vamos supor, o cara quer financiar só o terreno. Consegue? Consegue também. Só o terreno sem a casa. Vou construir daqui
A Caixa ela se divide em algumas formas de financiamento. Então, a gente tem a aquisição de loja de construção, que é uma. A gente tem o imóvel pronto, que é a outra, que são as duas mais tradicionais. Mas também temos... Você, às vezes, tem um lote e quer construir nele, a Caixa também faz só a construção. E também você não tem o lote, que é só o lote e não quer construir, que foi a pergunta que você me fez, a Caixa também faz ela também. E tem uma quinta modalidade também, que eu acho que pode até agregar para você aí. Já vim falar que você está mexendo com obra aí. Eu vou sair com a reforma, então, você vai sair com a casa hoje aqui. Tem a reforma e a ampliação. Você pode fazer só a reforma ou você pode fazer reforma com ampliação. Ah, eu quero fazer... reformar o que já está pronto e fazer uma área de lazer... Uma área gourmet. Então, a Caixa também trabalha com essa modalidade também. Uma piscininha lá em casa. Uma piscininha, do jeito que você quiser. Fazer a festa. Aí, já aproveitou para cobrar a festa de final de ano. Já não perde tempo. Vai dar certo. Que é o primeiro passo hoje para a pessoa que quer fazer um tipo de financiamento? Primeira coisa é lá onde você está, né? Então, nem necessário ir, porque hoje não a gente precisa? Não precisa não. Hoje a gente sabe, né, que todo mundo é mais ou menos igual a gente mesmo, não tem tempo para quase nada. Certo. E aí a gente já se adequou isso aí, né? Quem não tiver tempo para ir lá, pode estar mandando a mensagem pelo WhatsApp, no nosso contato aí, a gente tem a rede social, tudo direct, WhatsApp, onde a pessoa quiser, pode ter o primeiro contato, né? Que você está me perguntando o que é o primeiro passo, é a gente fazer uma simulação para a pessoa ver questão de valor, consegue tirar, ter noção do que ela pode comprar. E aí a gente precisa fazer uma simulação. Isso aí que eu estava querendo saber. Aí a gente precisa fazer a simulação. Para fazer a simulação, precisa ir lá? Não, você pode mandar a documentação que a gente vai te pedir. Você manda a foto, pelo né? WhatsApp. Ou a gente busca, isso aí é tranquilo. A gente vai fazer uma simulação e vai te enviar. Aí você viu a simulação, viu que dá negócio, viu que, não, interessante, eu estou interessado. Ou você tira os detalhes pelo WhatsApp também, que não tem problema nenhum para nós. Certo. Ou você marca para estar aí no escritório, né, às vezes você quer chegar de perto, quer tirar outras dúvidas, né? Aí a gente faz também. Entendi. Então aí, Ken, a gente pode ser tudo resolvido pelo WhatsApp. Só mandar o contra-cheque pro homem aí que o homem resolve tudo. É o principal, né? Beleza. E qual que é a documentação necessária? Às vezes a pessoa está vendo o podcast aqui, vai falar assim, já vou pegar o contato dele, já vou mandar a documentação. O que hoje, que eu acho que isso é muito importante, né? A documentação que vai dar a baliza para você saber lá o que vai... Qual tipo de documentação precisa? Então, você já falou aí a planta, né? O principal é o contra-cheque. Então, você já falou o principal. Entendi. Porque através da renda que a gente vai ver o comprometimento que a pessoa tem, a capacidade de pagamento que a pessoa tem, a gente joga num sistema que a Caixa oferece, e aí ali a gente vê a capacidade de parcela que ela pode pagar. Entendi. De acordo com aquela parcela, a gente vê quanto que ele consegue financiar. Então, o primeiro documento e principal é o documento de renda. Certo. Pode ser contra-cheque, pode ser uma declaração de imposto de renda, que, por sinal, dia 29 é o último dia de prazo. Depois, só no ano que vem, que tem a possibilidade de estar fazendo. Então, quem estiver vendo esse programa hoje, né, o dia que for lançado, tem que correr por causa do prazo. Certo. Boa dica. E Prolabore tem... Né, quem tem empresa tem que ser pelo... Prolabore. A gente tem... Prolabore. Ou a declaração de imposto de renda da pessoa física que recebe da jurídica. Então, se tiver alguma dúvida de algum documento, pode perguntar para a gente depois aí, né, que a gente vai estar esclarecendo. Então, o principal documento é o de renda e o documento pessoal, CPF, identidade. Os documentos são muito tranquilos, é bem fácil. E vamos supor, fui lá, consegui resolver tudo lá, a questão do documento, passou tudo direitinho. Quanto tempo até a Caixa liberar o financiamento? Como é que funciona esse processo? Que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm também. Sim. Esse tempo demora. A gente trouxe um arquiteto aqui, ele falou um pouquinho também sobre o tempo de duração da obra. Sim. Então, a gente está encaixando todas as peças. Eu acho que se a nossa audiência vê o podcast hoje a gente está inteirando a 11ª edição. Então, aqui já passou todos os tipos de profissionais para quem está casando. Sim. Desde uma cabeleireira até a pessoa que quer financiar. Certo. Vai encaixar e vai sair completo. Vai ver 11 episódios e vai sair daqui cheio de informação. Certo. Então, qual que é o prazo aí? Deu tudo certo? Ou melhor, desse tempo que eu entreguei o documento, sim,
Aí, quanto tempo você acha que demora até a parte da liberação? Certo. Existem alguns fatores que podem alterar um pouco o prazo. Porque existem clientes, existem engenheiros, existe prazo do setor público, que é prefeitura, cartório. Então, esses componentes aí pode ser que dê alguma variação. Mas o principal, assim, quando a gente pede o documento ao cliente, ele nos passa de forma rápida. Ele vai procurar um engenheiro que também faz as coisas assim, de forma eficaz. A gente fala de um prazo, em média, de uns 30 dias, a gente consegue fazer tudo. É rápido. Já assinei contrato, olha para você ver como que varia. Já assinei contrato com menos de 15 dias de... Você deu entrada comigo hoje, na semana que vem você já estava assinando contrato. Já aconteceu de ser assim, de forma muito rápida. Mas tem casos, a gente coloca uma média aí de 30 dias. Você manda sua documentação hoje para mim fazer uma simulação. Se você mandar a documentação completa, eu já te entrego seu crédito aprovado no mesmo dia ou no outro dia. Certo. Então já começa assim, eu posso financiar? Você já tem essa resposta no mesmo dia ou no outro dia. Então rápido, hein? O crédito você já sabe o que você vai resolver da sua vida. E aí você vai ver a questão do imóvel. Aí você me entregando os documentos do imóvel tudo direitinho, mais uns 15, 20 dias, 30 dias para frente, a gente está assinando o contrato na Caixa. Entendi. É bem rápido. Entendi. E a pessoa quer financiar hoje, vamos supor, o Kennedy. O Kennedy você casou tem quanto tempo? Um mês. Casou tem um mês. Só que ele não viu terreno, não viu nada, ele só quer construir. Dá uma dica para ele assim que não olhou nada ainda. O que ele vai ter que procurar sem ter uma casa em mente, sem ter um terreno em mente? O que ele precisa, antes de te procurar, ele precisa fazer uma outra coisa? Não, o que eu sempre aconselho os clientes quando estão na situação do Kennedy é que faça essa simulação primeiro, faça essa avaliação de crédito sem ter olhado nada. Entendi. Porque é o caminho certo. Você não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Como se diz o ditado aí. Certo. Porque você tendo crédito aprovado, você consegue negociar um lote de forma melhor. Entendi. Você não tem como ir no dono do lote e falar assim, eu te dou 60 mil no lote, 80 mil no lote, 100 mil no lote. E aí, mas você vai tirar esse dinheiro de onde? Eu falei, não, vou financiar. Ah, mas está aprovado? Ah, aprovado que eu não sei e tal. Então a pessoa às vezes não sabe nem de onde vai tirar o dinheiro. E o cara vai encontrar uma resistência com o dono do lote. Vai falar assim, não, você vai aprovar seu crédito. Entendi. Depois você volta a conversar. Então o primeiro passo que eu sempre falo para os clientes é esse aí. Legal. Vem com a gente, faz uma simulação, faz uma avaliação de crédito, porque tem diferença, né? Simulação é ver quanto a pessoa pode tirar. A avaliação é você ter certeza que você vai tirar aquele valor. Ah, tem essa diferença aí, legal. Então, a coisa... E essas duas coisas que a gente faz, você não paga nada por isso. Entendi. Então, é onde você vai fazer, você vai ter metade do seu caminho andado sem ter gastado um centavo. Você vai apresentar ali documentos de praxe, CPF, identidade, comprovante de renda e residência, e você vai ter uma aprovação de crédito. E se você falar amanhã para mim que não quer comprar nada, eu não vou te cobrar nada. Entendi. Então, tipo assim, compensa muito você fazer essa avaliação sem compromisso e daí para frente você resolver a sua vida. Porque você não está vinculado. Porque você fala assim, eu não quero mais, você não tem problema. Compromisso nenhum, você está apenas... Tem muita gente que tem essa barreira. Sim, Às vezes o cara tem a vontade de saber o que consegue, igual o caso dele, por exemplo. Ele quer saber quanto quer tirar, mas ele não vai lá em mim porque ele acha que vai ter algum custo. Tem gente que não vem aqui no escritório fazer um orçamento porque já acha que está fechando um compromisso já acha comigo. Que tá fechando, não tem então, nada. Então tem muito isso, Então gente. você pode entregar a documentação, fazer a avaliação e mesmo assim você não está vinculado a nada. Você resolveu, né, vai viver sua vida tranquilo. E essa média hoje que a Caixa autoriza ou libera, o mínimo e o máximo, mais ou menos, quanto seria? De valor, de financiamento? Hoje que a Caixa libera. Então, aí entra numa parte mais específica de valores, a gente existe setores. Hoje tem o Minha Casa Minha Vida, que é um tipo de programa que a Caixa faz. E existe Procotista e SBPE. Então, são alguns programas que a Caixa faz financiamento. Explica essa diferença. O Minha Casa Minha Vida, ele ainda está com o valor que você pode chegar até de 162 mil, que é o teto. Máximo. E a Caixa financia até 80% desse máximo, que dá 129.600. Entendi. Hoje. Certo. Só que a gente já tem uma novidade muito boa, que a Caixa hoje está trazendo uma melhoria muito grande nessa parte de Minha Casa Minha Vida. Eles estão crescendo esse valor, aumentando esse valor, porque esse valor, se a gente for ver,
ele ficou defasado. Porque Sim, preço sim. de imóvel que você acha para comprar por 130 mil, 129 mil. E de terreno também, né? E se você for comprar lote e construir com 130 mil, se você encontra um lote de 80 mil, então como que você vai construir com essa diferença? 50 mil, né? não tem como. Então, o governo, ele Tá mudando. está restabelecendo esse valor. A gente acredita que vai vir para 190, para algumas faixas, 190 mil. Então, mais detalhes. Até na data de postar esse podcast, eu acredito que a gente vai ter mais detalhes. Certo. Pode até estar entrando em contato com a gente para saber realmente qual o valor. E a taxa de juros também está baixando. Legal. Então, é ótima oportunidade para quem quer comprar o imóvel agora. Entendi. Entendeu? Mas que vai mudar, vai, né? Você só não sabe... Já foi sancionada a lei, não é projeto. Já vai vigorar. Eu acredito que a partir do comecinho de julho já sai o sistema para a gente mexer. A notícia já é real, já está estabelecido, só falta colocar nos sistemas para começar a rodar. Eu acredito que no comecinho, né, de julho a gente já está trabalhando com essas novas taxas aí. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui, só que antes de eu te fazer essa pergunta aqui, eu queria te falar, Silvano, que o podcast que está chegando, ele é patrocinado pela Sunny Zering. Olha que bacana. Então, quando eu acredito que você já deve ser cliente lá da Sunny. Com certeza. Essa camisa aqui é lá da Sunny, ó. Então, você que está querendo aí fazer qualquer tipo de evento, comprar uma camisa bonita, casar no civil, fazer um pré-casamento, só chegar lá na Sunny que você vai ser bem atendido lá. E eu vou mostrar aqui alguns modelos de camisa que eles estão vendendo lá. E tem muita coisa de frio também bonita. É só você chegar lá, você vai ser muito bem atendido pela Sunny lá. Beleza? Bacana demais. Silvão, uma pergunta aqui, ó. Ainda não sou casado. E se a renda do noivo não for suficiente para o financiamento, a noiva pode participar sem estar casada? Pergunta bacana, né? Muito pertinente aos telespectadores, né? Aos ouvintes, que vai estar vendo esse podcast aí, né? Acredito que tem muita gente nessa situação e com essa dúvida aí. Antes muito de comum. casar, querendo A já pessoa construir junto, né, tá noiva, né? Ou tá namorando, Justamente. tá pretendendo organizar a sua vida antes do casamento, porque, né, de fato, é uma coisa bem legal para quem consegue ter esse prazo aí para fazer. Sim, sim. É uma coisa bem bacana. Então, a resposta é que pode fazer. Pode fazer. A pessoa tem um vínculo afetivo ali, quer fazer essa junção para ajudar na renda, para compor a renda, pode fazer. Outro ponto positivo, ela tem um subsídio que o governo dá para o auxílio da primeira moradia. Como é que funciona isso aí? Você financia o imóvel, nesse exemplo que eu te dei, que O hoje... menino até subiu o olho ali agora. Ah lá, você viu? Já melhorou para lá dele. Já melhorou. Eu vi que ele tava Eu acho que eu saio aqui com pelo menos os 2 financiamentos fechados. Achando que você vai fechar o negócio aqui. Então, é assim, vamos colocar com os valores de hoje, eu já sei que vai aumentar, né, até o começo de julho, mas vamos falar nos valores de hoje para ficar mais fácil o entendimento. Hoje você chega com a renda de aproximadamente 1 salário, 2 salários, para a gente fazer um financiamento para você, e você consegue tirar 130 mil, que é o teto que a gente consegue hoje para Carangola, que é por região, né, que faz essa conta. Então, o subsídio é um dinheiro que o governo dá para a pessoa que está comprando o primeiro imóvel, na forma de auxiliar a pessoa a comprar o primeiro imóvel. Entendi. Então, se ele tem 130 mil financiado, ele ainda ganha 10, 11, 12 mil do governo. Aí. Então, ele financia 130 mil e sai com 140. Rapaz, esse negócio é bom, parece até mentira, mas é verdade. Que bom, hein? Ele sai com 140. Então, é uma forma muito boa de ajudar na compra desse imóvel aí. No caso de usar o FGTS aí para ajudar, como é que funciona isso aí? Então, o FGTS também é um grande amigo na hora da compra do imóvel. Ele tem várias formas de ser usado, mas a mais comum é você somar esse valor que você vai estar financiando. Você tem, igual nesse exemplo que eu estava dando, 130 mil financiamento, 10 mil subsídio. Eu comecei a falar, eu lembrei do subsídio, vou só voltar um pouquinho na parte do subsídio. Pode ficar à vontade. Que eu estava falando que quando um comprador, vamos supor que você tem 5 mil de subsídio. Certo. Quando é 2, você tem 10. Olha. Porque eu comecei, a gente pegou o gancho, né, mudou a pergunta. E então quando você compra com a sua noiva, você além de estar
podendo fazer essa junção de renda para ajudar no comprometimento de renda, você ainda aumenta o seu subsídio. Melhor ainda aí. E eu vou falar o ponto negativo. Perdeu, né, vou falar o ponto negativo também, não posso, né? Pode. Porque a pessoa tem que se programar que a pessoa não vai ter um problema futuro. Porque quando ele vincula esse novo participante também, ele tem que estar consciente que esse imóvel vai ficar no nome dos dois. Se acontecer de separar no meio pode desse separar, negócio vai, aí, não. dá ruim, né? Então, quando fazer... E já aconteceu? Já E aí, aconteceu. como é que faz? Já aconteceu. O problema é grande demais, né? Né? O problema é grande demais. Se os dois tiverem a cabeça boa, o negócio desanda. Aí um participante tem que comprar a parte do outro, ou vender o imóvel, dividir. Então, o transtorno é grande. Então, assim, o ideal é que quando faça isso de uma forma bem pensada, porque o que a gente quer é a felicidade, né? Dos dois, do casal, é uma coisa bem organizada. Com certeza. A tendência é dar certinho. E o que você recomenda, assim, você que já tem uma experiência, você acha melhor, o cara achou, a gente sabe que tem algumas casas também num valor legal aqui em Carangola, casas assim, mais antigas e tudo. Sim. Mas assim, o que você acha? Melhor o cara construir do zero, eu acho que é muito mais vantagem, o cara constrói do jeito dele, ou você acha que é mais interessante, às vezes, o cara comprar uma casa já no esquema? Então, na sua grande maioria, a construção geralmente é mais vantajosa. Mas existem as chamadas oportunidades também que pode acontecer. Então, se a pessoa tiver a oportunidade de achar uma casa legal, num preço legal, também o financiamento vai funcionar da mesma forma, vai atender da mesma maneira. Então, é a opção que a pessoa tem também. E tem gente também que não quer mexer com construção de jeito nenhum. Se você for parar para conversar, tem várias pessoas que me procuram. A gente explica para ele que o custo-benefício da construção fica melhor, mas ela não quer mexer com construção. Entendi. Então, isso aí é uma coisa que eu tenho para mim, às vezes não serve para outra pessoa. Então, às vezes ele quer só o imóvel pronto. Então, é uma opção legal também, bacana, Caixa financia. Só que esse imóvel vai ter que atender às regras que a Caixa pede. Igual você falou, uma casa antiga. Ela está em condições de moradia, está pintadinha, ela não está caindo no telhado, ela não está com vazamento, ela não está com nada, e tem documento certinho, beleza. Se ela não tiver em condições, tem que jogar a casa, metade da casa para o chão. Aí a Caixa também não vai fazer, ela vai mandar um responsável técnico para olhar a obra, um engenheiro, vai ver se está de acordo para estar financiando. Então, não é de qualquer maneira que vai fazer, mas tem que estar com as normas tudo certinho. Falando nessas regras da Caixa aí, tem uma metragem específica que a casa deve ter? Porque eu vejo falar muita coisa, eu nunca financei casa pela Caixa, eu vejo falar muito que tem uma certa metragem que a casa tem que ter. Como é que funciona isso aí? Como é que a Caixa... Então, foi criada uma cultura de que existia um padrão, né? Padrão de tamanho Caixa. Na verdade, todo mundo fala... Na verdade, nem só de tamanho. Eles falam assim, a Caixa tem que ser tudo igual. Quantas pessoas... Quando a gente fala a palavra Minha Casa Minha Vida, a pessoa tem na mente aquela propaganda de televisão daquelas casas tudo igualzinha, em sequência. Vem na imagem, vem aquela imagem na mente da gente. Certo. E aquilo é mito. Porque a casa você faz ela da forma que você quer e o tamanho que você quer. O que esbarra, às vezes, nessa questão? Esbarra a questão do dinheiro que você tem para fazer. Às vezes você quer fazer... Você quer fazer 100 metros, sobrou mas você tem 50 mil... 50 mil, você quer fazer uma mansão, né? Então, o que acontece muitas vezes é esse impasse. E existe uma regrinha, isso não é a regra da Caixa, mas uma regra tributária, que casa acima de 70 metros, você tem que fazer recolhimento de INSS. Então, você tem um imposto a ser pago. Geralmente é alto, geralmente não é baixo. Já vi casas aí de 100 metros, por exemplo, o cara no final da obra, ele vai juntar tudo para pagar no final, dá 10 mil, 12 mil. Caraca, é muito dinheiro, então, às vezes, a pessoa... Aí criou-se um hábito de fazer mesmo 70 metros. Entendi. Então, vinculou a esse costume. O cara economiza um pouco. O cara economiza. Então, você vê que tudo tem um pouco de fundamento. Tem um fundamento. Tem uma base, mas lá no final ela vai sair muito mais cara, né? Vai sair muito mais cara. Abrir ela demais. Isso aí, porque 10, 12 mil, às vezes, você constrói um cômodo depois, né? Porque a gente costuma fazer uma casa menor e, às vezes, depois cresce ela com recurso próprio, alguma coisa assim. E aí, então, você já respondeu a pergunta que eu ia te falar. O Casa Minha Vida pode ter área gourmet, pode ter piscina, pode ter o que o seu dinheiro aguentar colocar, né? Então, não. Aí Como é que funciona? Não, a pergunta já ficou um pouco complicada. Ficou tão simples, não. Vai lá. Porque o Minha Casa Minha Vida,
ele vai te dar uma limitação de dinheiro que acaba te travando algumas coisas. Certo. Então, pode, mas o dinheiro dá, então vai ter que medir isso aí. Geralmente, quando a pessoa quer uma casa, né, com esses requintes de área gourmet, piscina, geralmente a gente já vai enquadrar naquele outro financiamento que eu estava falando. Vai enquadrar no financiamento de SBPE, que é um financiamento que te dá uma margem de financiamento maior e te dá uma proporção de trabalhar. E os juros é maior também? Os juros geralmente é maior. Porque quando você trabalha com o Minha Casa Minha Vida, o governo trabalha com a taxa reduzida para o auxílio à moradia. Que o governo tem uma obrigação com o povo de moradia. Sim, sim. E com isso ele dá uma taxa de juro menor para a população do Minha Casa Minha Vida. Entendi. Então, só que com essa nova regra que está chegando, igual eu falei assim, pessoa que tem uma dúvida aí de valor, essas coisas, não deixe de procurar a gente, porque eu acredito que vai revolucionar o mercado. Porque se você tem 130 para 190 para 200 e poucos mil, é muita diferença. Então, eu acredito que essas casas, até o padrão vai mudar de agora para frente com essa nova... E só me explica essa diferença aí. Por que tem essa diferença? O Minha Casa Minha Vida é uma coisa que você falou. Sim. E o outro estilo é para qual público? Então, o Minha Casa Minha Vida, ele tem uma limitação de valor. Então, ele acaba limitando o tamanho de obra, limita a condição da obra, não por causa da obra, mas por causa do valor. Sim, sim. Já o SBPE, que é uma outra modalidade de financiamento, que é da Caixa também, ela não tem esse limite. Entendi. Então, quando você vai fazer uma casa maior, eu quero gastar na casa 1 milhão, 500 mil. Então, você vai para essa linha onde você faz tudo que você quer da sua casa. E depois financia aquele valor ali. E é muito usado, é? Se é muito usado... Essa modalidade, é? Então, é bem usado. A proporção de Minha Casa Minha Vida... A proporção em Carangola hoje é mais Minha Casa Minha Vida do que o SBPE, mas tem muito cliente... 70, 30? Eu diria que disso aí para mais um pouco. Entendi. Entendeu? A grande maioria, a grande massa hoje é pelo Minha Casa Minha Vida, porque o custo-benefício é muito mais acessível, né? Entendi. Kennedy fez a casa dele, tudo certinho, beleza. Agora chegou a hora dolorosa começar a pagar as prestações. Certo. Daqui quanto tempo a casa fica? Como é que é avaliado isso? Você ainda está construindo, você já começa a pagar esse financiamento só daqui 1 ano, 2, 3, 10? Como é que começa? Certo, é uma dúvida muito frequente também. Eu acredito que vai sanar dúvidas de muita gente. Porque eu vejo que tem muita gente que às vezes o dinheiro do financiamento acaba. O cara usa o aluguel também. Mas assim, o dinheiro do financiamento acaba e ele começa a colocar um dinheiro do bolso dele para ele dar às vezes uma melhorada na casa. E aí, se ele for dar uma melhorada na casa e pagar a prestação Então, vamos nos dois tipos de imóveis. O imóvel pronto, você assinou o contrato na Caixa, uma casa pronta, você já começa a pagar 30 dias após a casa, assinou o contrato na Caixa, 30 dias você já começa a pagar a prestação. Para arrebentar o caboclo mesmo. Quando é construção, aí você vai ter um diferencial. Você não vai começar a pagar a parcela integral daí 30 dias, não. Certo. Mas você vai pagar proporcional ao dinheiro que vai sendo liberado para você. Exemplo, nós temos pelo Minha Casa Minha Vida aí, por exemplo, 130, 140 mil. Você vai pagar R$700 de parcela integral no final. Você começa pagando o dinheiro do lote, 60 mil, 70 mil. A Caixa vai pagar o dono do lote 60 mil, 70 mil. E daí 30 dias você já começa a pagar os juros desse dinheiro que foi liberado para o dono do lote. Só desse valor de 60 mil. Em proporção, se a prestação for 700, você vai começar pagando uns 350, entendi, mais ou menos. Acaba que ajuda um pouco também. E aí, a obra ela é liberada por etapas. Você faz a primeira etapa, libera o dinheiro para você. Certo. Aí vai somando, aí os juros que você está pagando de 350 vai aumentar um pouquinho, porque liberou 10 mil reais para você. Então vai aumentando, vai aumentando gradativamente até você finalizar o seu financiamento. Mas daí um mês, pelo menos o mínimo, você já começa a... Sim. Então, daí 30 dias você já começa a ter essa despesa com acerto de juros do dinheiro que está sendo liberado. Entendi. Muita gente não sabe, mas se você comprar uma casa financiada, você vai poder dar uns exemplos também, falar um pouco sobre isso. Se você começar a pagar a parcela que você tem que pagar e começar a pagar as últimas parcelas, esse valor ele vai diminuindo consideravelmente, né? Muita coisa, muita diferença. Dá muita, assim... Demais da conta, você não tem noção. Já vi várias pessoas fazendo vídeos e quitando financiamento de 30 anos em 5 anos, em 10 anos. Assim, reduz muito o prazo. Por quê? Porque quando você faz um financiamento,
Uma parte dele é parcela. Certo. E uma parte dele, uma parte é parcela de saldo devedor, né, no caso, e uma parte é juros. Né? Então, essa parte dos juros se torna muito alta lá no final, porque o prazo é muito longo. Certo. Então, a parcela de R$1.000, um exemplo assim, sem a gente vai falar em números aqui especulatórios. Lá no final, você está pagando uma parcela de R$1.000. A parcela, às vezes, é 200 e poucos reais. O resto é tudo juros. O resto é juros, lá do final de 30 anos. Então, quando você faz essa antecipação, eu vou dar R$1.000 para pagar de trás para frente. Se está quitando só 250 por mês de saldo devedor, de parcela, você vai quitar 4 parcelas de trás para frente. Entendi. Porque o juro vai ser tirado, a Caixa tira ele. Entendi. Então te dá demais esse desconto do juro, tira esse juro e você está pagando esse saldo devedor. Então, o dinheiro de uma parcela, às vezes você quita 4 parcelas de trás para frente. Então, você acaba quitando esse imóvel de uma forma bem mais rápida do que o programado. Entendi. Então, isso pode ajudar bastante. Com certeza. O prazo, geralmente, desse financiamento, isso altera? Vamos supor, eu tenho um financiamento que eu vou financiar ele em 30, ele tem um de 40, o outro tem um de 10. Sim. Então, eu posso escolher isso? Como é que você pode escolher, mas o pessoal geralmente faz no prazo maior para tirar um valor maior. Porque quando você reduz o prazo e, às vezes, a sua capacidade de pagamento não dá para fazer uma parcela maior, então acaba tirando no seu valor financiado. Entendi. Então, geralmente, o pessoal faz no prazo maior e, quando tem a condição financeira, vem quitando. Quando você me perguntou a questão da forma que ele vem quitando, a gente entra naquele outro ponto do FGTS também. Certo, você pode Porque o FGTS, você pode usar ele na entrada, somar, mas você pode usar ele para ir quitando seu financiamento também. E o que é mais vantagem? Quando a pessoa vai construir no início da obra, vai comprar, no início é melhor, porque é o que vai resolver na hora ali para a pessoa, né? De forma mais rápida. Você acha que reduz mais as parcelas do que, às vezes, ela pegar inteira e começar a pagar? Sim. Se você for comprar hoje, você usar hoje é melhor. Você já está abatendo o juro de cara. Entendi. Agora, você está trabalhando e vai juntando aquele FGTS. E você quer dar tanto ele de trás para frente e quanto ele daqui para trás também, funciona também. Porque você tem a opção de dar esse FGTS para bater nas parcelas que você está pagando. Certo. Tem gente que faz isso de 12 em 12 meses, para você ter ideia. Olha só, a pessoa tem uma parcela de R$1.000, mas tem um saldo de FGTS grande. Às vezes a pessoa tem um bom rendimento, um bom prolabore, uma boa retirada, e a pessoa tem um FGTS que cai ali constante. Ele pode dar esse FGTS para bater até 80% da parcela dele. O cara tem uma parcela de R$1.000, ele pode abater até R$800 essa parcela dos 12 meses. Então, às vezes, ele passa 12 meses pagando R$200 de parcela. Quando é no final do ano, ele faz de novo para o próximo ano. Eu tenho um amigo que faz isso. Ele trabalha no hospital, tem um rendimento bom, um FGTS bom. Ele dá todo começo de ano, ele dá e abaixa 12 meses e fica pagando R$200, R$300 de parcela. Bacana. Bem legal. É uma boa dica aí. E essa aqui é uma pergunta da nossa audiência aqui, ó. Eu já tenho financiamento, eu posso fazer outro financiamento pela Caixa? Então, a pergunta também é bacana e também depende. No caso, mais de um financiamento. Sim, né? Depende. A Caixa, ela, de vez em quando, ela altera seus manuais. Então, tem coisa que hoje pode que amanhã não pode. Por conta de ter dinheiro disponível, por conta de algumas regras que eles alteram. Então, hoje, se você tem um financiamento ativo, financiamento Caixa, e quer comprar um outro imóvel pronto, pode. Hoje pode. Só que a construção hoje não pode. Entendi. Você só pode ter uma... Se você quiser comprar um lote e construir, hoje não está fazendo. Até um dia desse atrás estava fazendo. Então, pode ser que essa regra venha a mudar de novo. Então, ela só pode ter uma construção, ou depois, se ela tiver uma construção de obra, ela pode comprar um outro imóvel pronto, uma casa pronta. Mas construir novamente... hoje não está podendo. Entendi. Hoje está parado. Entendi. Se eu tenho um terreno e uma casa hoje, e aí o Kennedy quer comprar a minha casa que eu tenho lá no Chevron, lá, eu quero financiar para ele, sei lá, ou vender a casa ou vender o terreno pela Caixa. O que eu preciso ter de documentação
Ah, sim. para me vender esse bem que eu tenho, do imóvel para ele? Então, o imóvel, basicamente, tem que atender aquelas questões técnicas que eu falei, né? Que o engenheiro vai lá para avaliar o imóvel, ele tem que estar tudo certinho. E a documentação é uma documentação bem simples. Você tem que estar com a escritura e ela tem que ser registrada no cartório de imóveis. E aí você vai tirar uma certidão no cartório de imóveis, que chama certidão de inteiro teor, ônus e ações, onde vai constar que não tem nenhuma pendência, não tem nenhuma ação, não tem nenhum embaraço naquele imóvel. Entendi. E aí você vai me apresentar ela, a gente vai ver se está tudo certinho e já vai dar andamento no financiamento dele. E muita gente te procura lá para deixar imóvel assim para vender, para financiar? Sim, a gente tem uma procura boa. É normal isso? Sim. É porque, assim, o nosso trabalho, ele é o financiamento, é o cargo-chefe nosso. E a gente aderiu a essa questão da venda dos imóveis para agregar para o cliente, porque a gente quer facilitar a vida dele. Certo. Então, o cliente entende que quem já está financiando já faz tudo de uma vez, né? Às vezes oferece esse imóvel para a pessoa, às vezes junta e casa essa venda. Mas a gente faz de todas as formas. Se você já tem o imóvel, a gente faz só o financiamento. Ah, eu quero comprar em tal lugar, eu já estou vendo com o dono. Então, a gente atende da mesma forma. Ou se você não tem o imóvel, ou se você tem o imóvel. Entendi. Essa pergunta foi a pergunta da Priscila aí, né, Tayana? Essa pergunta que eu fiz aí. Então, Não, beleza. E o problema que você tem mais recorrente hoje, que você vê que é o problema mais recorrente que você tem lá? O problema mais recorrente é... Então, a pessoa, no mínimo, ela assim, tem que se organizar a sua vida financeira para comprar o imóvel, porque não pode ter restrição no nome. Quando você vai comprar o imóvel, não pode ter restrição. Não pode ter o nome no Então, a gente encontra, às vezes, o problema que a gente encontra, às vezes a pessoa está um pouco desorganizada com sua vida financeira, às vezes tem algum débito, e às vezes tem dificuldade de acertar esse débito. Porque quando você acerta, você pode ir lá e fazer o financiamento. E aí a gente fica, às vezes, nesse impasse da pessoa não conseguir resolver, né, solucionar essa pendência financeira para dar prosseguimento no financiamento. Entendi. E se você pudesse dar uma dica aí para todo mundo que está te vendo sobre o seu negócio lá, que dica as pessoas que te procuram lá, que você vê que as pessoas constantemente estão te procurando e não sabem se é alguma dica relevante assim do seu negócio? Então, a dica que a gente pode dar isso aí como a gente falou, de acordo com o problema, a gente vai dar essa dica. Se organize financeiramente, né? Porque o primeiro passo, você está com a sua vida financeira em dia, com o nome direitinho. Então, se você tem a sua documentação, mande para a gente que a gente vai fazer a simulação. De acordo com a simulação, a gente vai ter uma nova visão do que a gente pode fazer. Então, a minha dica... para todos que estão assistindo aí, se organize direitinho, organize esses documentos e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Boa. Porque o cenário de hoje, ele é muito melhor do que o de ontem. Sim, sim. E a gente não sabe o dia de amanhã. Eu conversando com um senhor, amigo meu, que tem muitos imóveis e, assim, essas pessoas antigas, né, que é legal a gente chegar e bater um papo. Com certeza. Ele estava me falando um dia, Silvan, eu mexo com imóvel, tem não sei quantos imóveis, a minha vida inteira, ele deve ter uns 70 anos, 80 anos. Ele falou assim, eu nunca na vida vi um imóvel meu baixar de valor. Legal. Então, a dica que fica hoje aí para todo mundo que está vendo, não deixe para amanhã, porque... Só valoriza, né? Vai aumentar, não sei o que lá, o juro, não sei o que lá. Cara, o imóvel sempre aumenta de valor, é o investimento mais seguro que a pessoa pode fazer. Se de tudo der errado e a pessoa nem quiser aquele imóvel, ele vai vender ele valorizado. Então, não tem como perder dinheiro com o imóvel. É a melhor sugestão que eu dou hoje. E se você tem algum tipo de dúvida, faça o financiamento do imóvel, que você não perde dinheiro, é um investimento certo. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, hoje se a pessoa ganha um salário mínimo, ela consegue fazer um financiamento? Qual que é o mínimo de valor hoje para a pessoa fazer um tipo de financiamento, o estilo Minha Casa Minha Vida? Entendi. Então, a gente vai ver a comprovação de renda da pessoa, de fato, e vai ver se a pessoa tem algum tipo de rendimento que não é comprovado. Entendi. Então, a gente tem essa opção aí, se a pessoa tem algum tipo de renda que não é comprovado no contra-cheque, a gente tem como incluir isso e pedir uma autorização gerencial para ver se... porque a Caixa vai ver se a pessoa realmente tem a condição de pagamento.
Entendi. Porque uma coisa, a pessoa não ter a condição de pagamento, aí com o salário vai ficar inviável. Sim, mas se a pessoa tem um salário no contra-cheque e tem a condição de pagamento de uma parcela e tem outros rendimentos por fora, a gente consegue, né, conversar com o gerente lá e dar um jeito de fazer o financiamento. Dá para fazer. Dá para fazer. 2 salários, vamos supor, o cara ganha um salário, a esposa ganha um salário, aí ele já consegue, né? Hoje, no cenário do Minha Casa Minha Vida, é a melhor opção, 2 salários. 2 salários mínimos. Hoje seria o ideal para a pessoa ter um subsídio maior e ter uma parcela menor. Entendi. Meu amigo, então queria muito te agradecer. A gente já está finalizando. Já? Passa rápido. Demais, eu falei com você. Passou Se você muito quiser rápido. dar alguma dica para nossa audiência, alguma coisa que você lembrou, às vezes não falou, você pode ficar à vontade. Se quiser dar uma olhada aí também, alguma coisa que você não falou, alguma coisa que você tem vontade de falar, pode ficar à vontade aí para você. Então, eu gostaria de contar a história, né, da que a gente estava... Ah, sim, história é sempre legal. Vai. Tem um fato marcante aí, né, que aconteceu na nossa trajetória. Chegou um casal de venezuelano, né? Eles têm 2 filhos pequenos e chegou lá no escritório e com o sonho, né, da casa própria. A gente só não entendia muita coisa que eles falavam, tudo embolado, né? mas a gente entendia a intenção, né, que estava neles de ter esse sonho realizado. A gente sabe da dificuldade que está tendo no país deles, né, da Venezuela. Então, eles já vieram de um cenário de muita dificuldade. Sim. E só que ficou muito marcante para a gente ali, que a gente, né, se dispôs a atender eles, correr atrás ali junto com eles nos cartórios, porque a Caixa não tinha tido uma experiência de fazer com comprador estrangeiro. Então, às vezes, não por má vontade, mas por falta da gente ter feito já de ter algum de documentação Sim. e tudo, né? Então, a gente nunca tinha feito para estrangeiro e aí a gente correu atrás ali para eles. Pessoas assim, super especiais, tornaram amigos nossos, irmãos em Cristo. Muito bacana a história deles. A gente ajudou eles, correu atrás e no final eles conseguiram realizar o sonho da casa própria. Você vê, a pessoa sair lá da Venezuela de um cenário, né, que é um cenário bastante triste, né, difícil, e vieram realizar o sonho da casa própria aqui com nós em Carangola, aqui no Brasil. Então, fica uma lição para nós, né? Se você crê, tem um versículo na Bíblia, no livro de Lucas 1, que fala, porque para Deus não há nada impossível, no versículo 37. Então, é um versículo que a gente deve guardar no coração, porque às vezes a gente tem alguma vontade, algum desejo, algum sonho, né? A gente está falando aqui muito de sonho. Então, todo mundo que está casando... A casa realmente é um sonho. É um dos principais sonhos que a pessoa tem. De casa, quem casa, quer casa. Justamente. Então, a gente tira um exemplo dessa família que não tinha condições lá no país Nem nacionalidade deles, tinha. Nacionalidade. E correu atrás, acreditou nessa palavra que foi proferida para eles. Correram atrás dos seus sonhos e conseguiram conquistar. Hoje estão lá dentro da casinha deles. Está dentro da casa. Tranquilo. Nossa, todo feliz, já fez culto de ação de graça. É uma maravilha. Que Deus abençoe eles. E todos que têm o sonho, né? Não deixa o sonho passar, né? Porque é uma grande realização. Não é fácil, né? O conselho que eu também quero dar já de imediato, não é fácil. Mas, cara, a vitória... A vida não é o morango, né? Não é. Mas, assim, quando vem a vitória, é gostosa demais. Então, a gente tem muito relato, a gente tem... Nossa, muita gente manda mensagem, encontra com a gente depois, a gente vê a felicidade que tem da pessoa ter realizado esse sonho. E é isso que nos move, né, cara? É isso que nos move... Porque a gente se sente satisfeito de ter participado daquele momento, de ter ajudado de alguma forma e ver aquele sonho se realizando, se tornando realidade. Meu amigo, você continua abençoando muitas outras vidas aí com o seu trabalho. Queria muito te agradecer. Eu que agradeço. E em breve, quem sabe eu te chamo aqui novamente para você trazer novas condições da Caixa, outras coisas. Vai ter muita novidade aí, né? Vai ficar bem bacana. O podcast vai continuar acontecendo. Quem sabe você volta aqui de novo. Eu quero te agradecer, cara, esse... trabalho que você está trazendo, essa inovação aqui, né, cara? Eu acho que vai atender muita gente, porque a demanda disso é muito grande. Às vezes, quando eu casei, quem dera tivesse um podcast desse... Para trazer informações. Para trazer todas as informações que precisa estar aqui. Sim, porque o cara chega aqui solteiro, ele sai casado...
todo arrumado no salão, fotografado tem tudo. E sai com casa nova ainda. Então, tipo assim, Justamente. ele tem toda a trajetória montada em cima das dúvidas que todos nós temos. Justamente. Então, eu te parabenizo pela iniciativa que você teve. Eu acho que já deu super certo. Que Deus possa continuar abençoando também a sua vida e que você está abençoando muita vida através desse trabalho aí. E a nossa ideia é essa, né? Levar muita informação, levar conteúdo para a nossa audiência. A gente sabe que casamento não é fácil, tá todo mundo aí buscando boas condições, querendo uma casa, tentando de alguma forma. E às vezes as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de chegar e ter acesso. Né? E aqui fica livre, né? Fica aberto. O cara só, através de um botão, só tem internet em casa, clicou, ele vai ter todas as informações lá. Vale muito a pena. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa bacana aí ainda. E nós voltaremos aqui também, se Deus quiser. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mais uma edição do podcast. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários. Não deixe de seguir o nosso YouTube aí. Daqui uns dias a gente vai começar a monetizar o YouTube aí, que a gente está chegando quase a quantidade de inscritos que a gente precisa. Em nome de Jesus, começar a cair um cascalinho no YouTube aí, para ver se a gente... Deixa o like e se você gostou, até nossa próxima edição aí do podcast tá chegando. Um abraço. Valeu. Valeu.